Você já sentiu que estava enlouquecendo numa relação? Que cada conversa te deixava mais confuso, mais culpado, mais vazio? Como se a realidade estivesse sendo distorcida bem na sua frente? Existe uma razão para isso. E não é você que está louco. Hoje vou revelar os 6 tipos mais perigosos de pessoas que você pode encontrar. Não são criminosos, não são violentos, são muito piores, porque destroem você por dentro. Este vídeo vai abrir seus olhos e pode salvar sua sanidade. Imagine viver com alguém que te culpa por tudo o que sente. Se está triste, a culpa é sua. Se explode de raiva, é porque você provocou. Se sente inferior, é porque você o fez se sentir assim. No começo, essa pessoa pode parecer frágil, sensível, até profunda. Mas com o tempo, você percebe, está sendo arrastado para um campo de batalha que não é seu. E nesse campo, você já entra em desvantagem. Esse é o manipulador inconsciente. Alguém que não encara as próprias feridas e, para sobreviver, projeta tudo em quem está por perto. Em vez de olhar para dentro, ele usa você como espelho e não vê quem você é. Vê apenas a si mesmo, distorcido. O pior é que isso acontece de forma silenciosa. Não há gritos, não há pedidos diretos. É tudo emocional, sutil, quase invisível. Você começa a se perguntar: será que eu fui insensível? Será que falei algo errado? Será que eu sou o problema? E é nesse ponto que a manipulação acontece. Não com violência, mas com dúvida. Não com força, mas com culpa. Para piorar, essas pessoas muitas vezes são carismáticas. Têm sensibilidade, intensidade, até um certo brilho que atrai. Isso cria uma armadilha. Você acredita que pode ajudá-las, curá-las, salvá-las, mas na prática, está sacrificando sua própria saúde emocional para sustentar alguém que não quer enfrentar a si mesmo. E quanto mais você tenta ajudar, mais afunda, porque essa pessoa não te enxerga como alguém real. Você vira um símbolo, herói, inimigo, traidor, salvador, qualquer coisa menos você. A única forma de se proteger é despertar, é reconhecer o padrão, é cortar os fios invisíveis que ligam você à narrativa emocional do outro e, acima de tudo, se perguntar: o que eu estou sentindo é realmente meu ou foi colocado em mim? O manipulador inconsciente não invade sua vida com violência. Ele entra pela brecha da sua empatia. E se você não perceber a tempo, vai se ver vivendo a vida dele, enquanto a sua fica esquecida. Segundo, o portador da máscara. Nem todo perigo vem de gente agressiva. Às vezes, ele se esconde atrás do que parece perfeito. Um sorriso pronto, um comportamento impecável, uma imagem sem falhas. Vivemos em uma era de aparências. Ser importa menos do que parecer. E quando alguém acredita demais na própria máscara, perde o contato com quem realmente é. Quanto mais essa pessoa sustenta a imagem, mais se distancia de si mesma. E isso não afeta só ela. Afeta você também. Porque conviver com alguém assim é sentir o tempo todo que falta algo. Você percebe que a espontaneidade sumiu. Que não há verdade nas interações. Que tudo soa ensaiado. Pior, o portador da máscara cobra que você também participe da peça. Espera que você se comporte, que esconda suas dores, que colabore com o teatro. E quando você se mostra de verdade, com emoção, dúvida ou vulnerabilidade, essa pessoa se retrai, se fecha, se incomoda. Aos poucos, você começa a se policiar, medir palavras, esconder sentimentos e, sem perceber, também começa a usar uma máscara. Conviver com um portador da máscara não é apenas artificial, é contagioso, e quanto mais você se adapta ao teatro, mais esquece quem é de verdade. Se você achou perturbador conviver com alguém que usa máscara, imagine viver ao lado de uma bomba relógio emocional. Alguém tão controlado, tão perfeito, que você nunca vê o perigo chegando, até ser tarde demais. Terceiro, o dono da sombra reprimida. Existem pessoas que parecem controladas o tempo todo, educadas, equilibradas, sempre corretas. Nunca levantam a voz, nunca demonstram raiva, nunca saem da linha. Mas esse controle tem um preço.
Tudo o que elas consideram errado, feio ou inaceitável não desaparece. Vai sendo empurrado para dentro, vai se acumulando no porão da alma. O dono da sombra reprimida vive tentando ser luz, mas, mais cedo ou mais tarde, a escuridão toma o controle. No começo, parecem admirados por todos, disciplinados, prestativos, respeitados, mas basta observar de perto, não toleram fraqueza nos outros, se irritam com espontaneidade, criticam quem expressa emoção. É como se vivessem sempre carregados, mas sem nunca explodir, até o dia em que explodem. E quando isso acontece, a devastação é total. Essas pessoas vivem em vigilância emocional constante, não se permitem sentir, e por isso condenam quem sente. Se tornam moralistas, rígidas, exigentes, mas tudo isso é apenas uma tentativa desesperada de manter a própria sombra sob controle. Quanto mais forte a máscara, mais pesada a sombra, e quanto mais tempo essa sombra fica reprimida, mais brutal será a hora em que ela escapar. Conviver com alguém assim é como andar em um campo minado. Você nunca sabe onde pisa, e cedo ou tarde, a explosão vem. Quarto, o controlador moral. Nem todo carrasco usa espada. Alguns usam regras, dogmas, frases prontas. São aqueles que se dizem guiados pela ética, pela virtude, pela moral. Mas, no fundo, estão tentando controlar os outros para não encarar a si mesmos. O controlador moral aponta o dedo para fora porque tem medo de olhar para dentro. Condena nos outros aquilo que não aceita em si. Se coloca como exemplo, como juiz, como referência. Mas tudo isso é apenas fachada. Essas pessoas não querem verdade, querem controle. E esse controle é exercido pela arma mais silenciosa de todas, a culpa. Se você vive perto de alguém assim, já sabe como é. Cada escolha sua vira julgamento, cada gesto espontâneo vira erro, e, sem perceber, você começa a sentir vergonha de simplesmente ser quem é. O problema é que o controlador moral acredita de verdade que está fazendo o bem, que está corrigindo, educando, salvando. E é exatamente por isso que sua influência é tão tóxica, porque vem embrulhada em boas intenções. Conviver com esse perfil é viver em vigilância constante. Você se sente observado, diminuído, sempre devendo algo, até que internaliza o julgamento e passa a se policiar sozinho. E quando isso acontece, a prisão já não está mais fora, está dentro de você. Mas tem algo pior do que ser julgado o tempo todo. É nunca saber qual versão da pessoa você vai encontrar. O próximo perfil é o mais imprevisível de todos. E se você já viveu isso, sabe, é como pisar em ovos 24 horas por dia. Quinto, o dominado por complexos. Imagine alguém que em um momento é doce, afetuoso, generoso, e no minuto seguinte explode em raiva, se fecha em silêncio ou te acusa de algo que nunca fez. Com essas pessoas, nunca há estabilidade. É como viver em cima de um chão rachado. Qualquer palavra, qualquer gesto pode se tornar o gatilho de uma tempestade. Esse é o dominado por complexos. Uma pessoa que carrega feridas antigas não resolvidas. E cada detalhe do presente desperta ecos do passado. Você faz uma observação simples e, de repente, é tratado como se tivesse abandonado ou traído. Você brinca com leveza e isso vira agressão. O presente é constantemente contaminado por fantasmas antigos. O problema é que isso não acontece o tempo todo. Existem intervalos de calma, de carinho, até de arrependimento. E é justamente isso que torna a relação confusa. Porque você se agarra a esses momentos de trégua. Pensa, essa pessoa não é sempre assim. E essa esperança te mantém preso ao ciclo. Conviver com alguém dominado por complexos é andar sobre cacos de vidro. Você mede palavras, evita assuntos, vive em alerta. Mas a verdade é dura, a explosão não vem de você. Ela já estava lá, esperando um motivo para sair. E com o tempo, você começa a absorver esses fantasmas. Duvida da própria memória. Se questiona se realmente falou ou fez aquilo. Até que a confusão do outro passa a ser sua também. Sexto perfil. O vampiro psíquico.
Existem pessoas que não querem só a sua presença, querem a sua energia e farão de tudo para sugar cada gota dela. Não é com gritos, não é com violência, é com sutileza, com vitimismo crônico, com dependência emocional disfarçada de afeto. Esse é o vampiro psíquico, alguém que se alimenta do seu tempo, da sua atenção, da sua empatia, e cada encontro com ele te deixa mais exausto, mais vazio, mais drenado. No início, parece apenas alguém que precisa de apoio. Você oferece ajuda, dá atenção, cede espaço, mas aos poucos percebe que nada é suficiente. O vazio dessa pessoa não pode ser preenchido por você, e ainda assim, ela exige cada vez mais. O pior é que o vampiro psíquico sabe inverter papéis. Quando você pede distância, ele te chama de frio. Quando você pede silêncio, ele te acusa de egoísta. Quando você tenta impor limites, ele se faz de vítima. E sem perceber, você começa a viver não para si mesmo, mas para manter a paz, para evitar crises, para sustentar uma relação que está te matando por dentro. O risco não é apenas o cansaço, é perder a si mesmo, é não saber mais onde você termina e o outro começa. Esses 6 perfis, o manipulador inconsciente, o portador da máscara, o dono da sombra reprimida, o controlador moral, o dominado por complexos e o vampiro psíquico, não são caricaturas distantes. Eles estão por aí, perto de você. E, em algum momento, podem estar dentro de você também. Todos nós carregamos sombras, todos nós temos dores. A diferença está em quem escolhe enfrentar o próprio peso e quem prefere jogá-lo sobre os outros. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para se libertar, para não ser usado como palco das feridas alheias e, mais importante, para não repetir esses comportamentos em silêncio. A consciência é a sua melhor defesa, e a coragem de olhar para dentro é a única saída real.